Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o Ministério de Socorros. A gente viu sobre todos os dons ministeriais e você pode ter pensado, nossa, evangelista, profeta, mestre, pastor, eu não me encaixa nenhum apóstolo, eu não me encaixa nenhum desses, é onde eu estou. Você vai identificar onde você está. Se você não tem essa chamada, não fica triste não, tá? Porque Deus que te criou sabe exatamente onde você vai desempenhar aquilo que Ele colocou dentro de você, né? Nos dons, os talentos que Ele tem colocado para você, e cada um é importante. Sabe, as pessoas às vezes elas confundem hierarquia com importância. O pastor é mais importante. Todos nós somos importantes no reino de Deus, porque Jesus morreu por todos. Então valorize a chamada que Deus colocou no seu coração. Você pode não ser um mestre, mas você é um filho amado de Deus que pode ensinar para outras pessoas. Você pode não ser um pastor, mas você é um filho amado que você é cuidado pelo bom pastor e então você pode cuidar de outras pessoas, encorajar a vida de outras pessoas. É isso. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Não tem aquele que é mais importante. Todos nós somos chamados para servir, para amar as outras pessoas. E a gente vai falar sobre o Ministério de Socorros. Eu quero começar dando um exemplo aqui, né? Você já ouviu falar assim, quando um grande time está jogando, aí tem aqueles jogadores que são mais importantes, que ganham mais, né? Aí fala assim, Messi ganhou o campeonato, ou sei lá, eu vou pegar o nome aqui porque eu negócio de futebol não sou muito boa não. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Messi deram a vitória pro seu time. É como se eles tivessem jogado sozinhos, sabe? Como se eles, pronto, o gol deles aconteceu sozinho. O goleiro não ajudou em nada. Os outros lá, que fazem parte de toda a estratégia do time, que eu não sei direito isso, mas tá lá, todo mundo participou disso. Mas acontece que aquelas figuras, né, que fazem mais gols, elas ficam ali, né, em mais evidência. Então elas são mais celebradas, mais admiradas. Aí vai as crianças e cortam o cabelo igual, são os mais vistos. Mas não quer dizer que todo time não seja importante. Todo time é importante. A mesma coisa acontece na igreja. Aí tem o pastor, a figura do pastor, e ele prega. Daqui a pouco ele tá na internet, ele tá fazendo vídeos. Então ele é mais importante que a igreja toda. E as pessoas começam a admirar. E agora ele começa a ser estrelinha. Não! Todos no corpo de Cristo, na igreja local, são importantes. Nós somos amados do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Tem chamadas diferentes. Porque imagina se todo mundo fosse braço, perna, mão. Todo mundo é mão. Faz a mesma coisa. E aí o corpo não vai andar, porque vai faltar perna. Né? Não é isso. Cada um tem uma área específica. E a gente tem que se alegrar na área que Deus nos chamou para estar. Então todo mundo é importante, tá? A gente vai ler 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. Está escrito assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, e aí tem que os de ajudar. E a gente classifica aqui como o Ministério de Socorros. Então, as pessoas que têm o dom de ajudar. Aí tem os de administrar, de falar variedade de línguas. E a pergunta do apóstolo Paulo é: são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Não, não é. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área, cada um desempenhando aquilo que Deus chamou para fazer. Então tem esse Ministério de Socorros. Aonde a gente vê esse ministério atuando na igreja de Atos? Lembra que começou a ter murmuração lá das viúvas, porque não estava recebendo lá as cestas, a comida, a distribuição do alimento? Então os 12 apóstolos, eles convocaram, né, a comunidade dos discípulos, e aí eles falaram assim: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, nós vamos escolher entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos eles desse serviço. Então, foi separado pessoas que tinham caráter, cheios do Espírito Santo, que eles iam servir as mesas, eles iam abençoar essas viúvas, para que houvesse justiça ali. Então, pessoas que iam atuar nessa área do Ministério de Socorros. Isso lá, naquela época, foi essa necessidade que surgiu. Agora vamos pensar hoje no nosso dia a dia? A mídia da sua igreja, né? Tem que transmitir o encontro, tem que gravar, tem que tirar foto, tá ali na mesa. Mídia, o Ministério de Socorro está dando suporte para que o evangelho seja pregado. Vamos pensar também
Redes sociais, né? A pessoa que está ali atuando, né? Ecoando a palavra nas redes sociais, Ministério de Socorros. Quando tem cantina na igreja, a pessoa que está ali auxiliando, Ministério de Socorros. O Ministério de Música, os músicos estão ali auxiliando para que Deus seja exaltado e adorado durante o encontro. Outra parte, assistência do culto, por exemplo, a chegada de pessoas na igreja, né, a entrada ali, a recepção, as pessoas que estão ali servindo a ceia, Ministério de Socorros, e são áreas extremamente importantes. São importantes para que o reino de Deus se expanda, são importantes para que pessoas conheçam a Jesus. Vamos pensar nas redes sociais, a gente está ali num canal, numa área em que a palavra vai chegar no coração de pessoas que não são crentes, daqui a pouco elas podem ser salvas. O Ministério de Música, eles também vão estar ali cantando, adorando a Deus, e essa adoração vai impactar a vida de outras pessoas. Tá tudo junto, complementando, sabe? Um conectado, a gente depende uns dos outros, isso é muito importante. E é isso, é importante que você reconheça a sua habilidade, então, diante disso tudo. Talvez você ainda não tenha chegado lá, mas invista tempo com o Senhor, porque você vai entender aquilo que Deus tem para você, aquilo que arde no seu coração. Então, invista tempo em saber aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você poder abençoar a vida de outras pessoas. O fato é que Deus nos ama e Ele depositou o Espírito dele em nós, para que a gente possa fazer uma obra extraordinária sobre a face da terra. Se você tem uma chamada ministerial, aperfeiçoe-se cada vez mais na sua área, mas também cresça em caráter e integridade, porque é tão importante a gente ter os dons de Deus, mas a gente também tem uma vida que frutifica, que a gente tem o fruto do Espírito em alta, em que a gente demonstra Cristo naquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente ande, é tão importante que a gente ande em amor, em paciência, em paz, em longanimidade. Os dons de Deus são importantes, são irrevogáveis na nossa vida e a gente precisa viver eles, mas é tão importante que, alinhado a esses dons, a gente tenha uma vida íntegra com o Senhor. Cresça no seu relacionamento com Deus, cresça no aperfeiçoamento de quem você é. Não olhe para trás, não retroceda, mas viva toda a chamada de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus.